Olá, meu irmão, minha irmã, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de cada um. Sejam bem-vindos ao canal Amigos de Deus. Se você é novo por aqui, se inscreva, deixe seu joinha, compartilhe para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas essa palavra que Deus nos toca no dia de hoje. E também não esqueça de clicar no sininho para sempre receber notificação quando tiver novos vídeos aí, novas mensagens. Hoje nós vamos refletir na passagem que está em Mateus, capítulo 10, versículo do 1 ao 7. Primeiramente, antes de começar essa palavra de hoje, essa reflexão, vamos pedir ao Espírito Santo para que ele venha nos ungir, que ele venha nos tocar, que ele venha tocar a nossa mente, o nosso coração, e tudo aquilo que nós ouvirmos, tudo aquilo que nós vermos, lermos, que fique em nosso coração aquilo que realmente Deus quer que faça de diferente na nossa vida, que toque em nosso coração e em nossa mente. Envia, Senhor, o seu Espírito Santo sobre nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo um mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Então vamos pegar na palavra Mateus 10, versículo do 1 ao 7. E diz assim: Chamou os 12 discípulos e deu-lhes autoridade de expulsar os espíritos impuros e de curar toda sorte de males e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, também chamado de Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, o filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, aquele que o entregou. Jesus enviou esses 12 com estas recomendações: Não tomeis o caminho dos gentios, nem entrei em cidade de samaritanos. Dirigi-vos antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Dirigindo-vos a elas, proclamai que o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E hoje essa passagem falando sobre o chamado dos 12, em que Jesus chamou cada um desses 12 apóstolos e os enviou em missão. Ali, primeiramente, fazendo referência, ou melhor, dando continuidade àquela passagem em que ontem o Senhor falava para pedir que Deus enviasse, que Deus Pai envie operários para a sua messe. Operários para essa messe que é grande. E aqui Jesus escolhe então os apóstolos, os discípulos, os primeiros missionários de Jesus, que Jesus enviou, né? E nomeia cada um deles. E esses 12 discípulos são esses primeiros operários que buscam mais pessoas para trabalhar nessa messe. Por isso Jesus fala para eles ir primeiro às ovelhas perdidas de Israel, porque aqueles que eram conhecidos, aqueles que foram o povo de Deus escolhido. Escolhido para quê? Para ir ao céu, mas também escolhidos para serem esses trabalhadores, esses operários da messe. E em seguida, logo para frente, aqui no mesmo, se for seguindo ali o contexto, seguindo a leitura, no final ali, depois que Jesus ressuscita, ele fala para esses 12 irem a todo o mundo pregar o evangelho. Em que no começo aqui, o primeiro envio, ele envia às ovelhas perdidas, aqueles que estão distantes, aqueles que não têm quem os conduza, não sentem que tem alguém que os conduza, que os direcione realmente para o caminho de Deus. E aqui ele envia então seus discípulos para fazer
esse chamado para curar e fazer tudo aquilo que ele deu o poder, para curar todos os males e enfermidades, expulsar todos os espíritos impuros, retirar tudo aquilo que estava bloqueando, tudo aquilo que estava impedindo do povo de Deus seguir realmente aquilo que Deus tem para eles, seguir realmente os seus caminhos, seguir realmente nessa missão. E depois desse povo teve a continuidade e tem até hoje, que são os fiéis, que são os santos, que são os padres, bispos, papa, são continuidade, são a sequência desses apóstolos, são os nossos condutores, são aqueles que nos transmitem a palavra de Deus, desde o papa, os bispos, padres, toda a palavra de Deus é transmitida por eles, assim como foi transmitida pelos apóstolos para o povo, assim Deus se usa desses missionários. E também, além desses consagrados, tem os leigos, que somos nós. Eu que aqui me coloco hoje falando da palavra de Deus, tentando transmitir um pouco daquilo que Deus fez, tocou em minha vida, também transmitir àqueles que estão diante de mim, aqueles que estão próximos de mim. Seja também você instrumento dessa vontade do Senhor, dessa palavra de Deus, porque, como Jesus falou, o reino dos céus está próximo. Cada vez está mais perto esse reino dos céus de alcançar. E nós nunca sabemos qual será o dia, qual será a hora que será o nosso último suspiro. Então nós devemos dedicar a nossa vida a cuidar da nossa alma, a cuidar das coisas que são de Deus, a cuidar das coisas que são do reino de Deus. E ser também missionários, como Jesus conduziu e enviou esses apóstolos, usemos da nossa vida como exemplo, usemos da nossa vida como a missão que Deus nos dá, como leigos, como consagrados também, é ir ao encontro do Pai, ir ao encontro das coisas de Deus, mas também conduzir aquelas pessoas que passam por nós, aqueles que estão próximo de nós, aqueles que nos ouvem, aqueles que nos conhecem, que veem o nosso dia a dia. Nós devemos ser condutores da graça de Deus, ou seja, levar as pessoas que mais necessitam, levar as pessoas que estão afastadas, buscar as ovelhas perdidas, que são aqueles que Deus quer junto dele. Como depois que Jesus ressuscitou, mandou os apóstolos irem evangelizar, anunciar a todo o povo, todo o mundo veio a ser chamado filho de Deus. Todo o mundo veio a ser chamado ao rebanho do Senhor. Ser cuidado essas ovelhas. Ser cuidado cada pessoa como uma ovelha ferida, que precisa ser cuidada com muito carinho, com muito jeito, conforme Deus quer, conforme a palavra de Deus. Deus sabe como deve conduzir a sua palavra, como deve tocar a cada um. Uns com mais calma, com mais carinho, outros com a palavra da verdade mais firme, mas todos, claro, com a palavra da verdade, que é a palavra de Deus, que é isso que Deus quer que nós anunciemos, a sua vontade, os seus planos, o seu amor, a sua paz, somente pela palavra de Deus que nós conseguimos ir ao encontro do Senhor, seguir a vontade que Ele tem para nós, ser realmente feliz verdadeiramente. Não simplesmente, eu estou nessa terra simplesmente existindo. Não, Jesus quer que nós vivamos. Estamos aqui nessa terra vivendo em abundância, vivendo realmente feliz, vivendo realmente os planos de Deus para nós, que é o melhor que Ele tem. Que é o melhor que Ele tem para a nossa vida. São os planos de Deus, que muitas vezes nós não compreendemos, muitas vezes nós nos apressamos, parece que não está acontecendo nada, parece que não está chegando a graça que eu
necessito, a graça que eu espero, a graça que eu procuro, mas no tempo de Deus tudo vai acontecer. E vai ser muito melhor do que aquilo que você espera, aquilo que eu espero. Somente Deus conhece o que Ele tem preparado para nós. E somente dando o sim a Deus, somente seguindo os seus caminhos, somente ouvindo a sua palavra, nos comunicando com Ele, que nós iremos chegar a alcançar isso que Ele tem preparado para nós, esses planos, esses sonhos de Deus em nossas vidas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado para você que viu o vídeo até aqui. Não esqueça de deixar o seu joinha e compartilhar, para que mais pessoas possam ouvir essa palavra que Deus nos tocou no dia de hoje. Amém?